Levítico, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 32. Estamos numa noite de celebração da ceia do Senhor, e quando eu falei com um dos nossos pastores lá em Salvador, que hoje nós teríamos Santa Ceia lá pela manhã, ele disse: pastor, mas já houve ceia esse mês. Eu falei com ele: e quem disse que tem que ser uma vez por mês? Que a Bíblia diz é: todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quantas vezes, de quanto em quanto tempo, o que não pode perder é o significado, que aponta para o plano perfeito, para a essência do sacrifício de Jesus na cruz. O que não se pode perder é o discernimento do corpo do Senhor. Amém? Levítico capítulo 23, versículo 26, aí fechou meu retorno 100%. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: ora, o 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Dia de quê? Repete: dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada, oferta de holocausto ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é dia de expiação, para nele fazer-se expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus, pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum. Isto será estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis a vossa alma, desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde, guardareis o vosso sábado. Diga amém. Deixa eu esclarecer aqui para você não sair daqui com a cabeça dando nó. A palavra sábado é um verbo, significa descansar. No dia da semana que caía o dia da expiação, se tornava sábado, dia de descanso, dia de feriado. Essa é a expressão que nós conhecemos no Ocidente. O mesmo se dava com a festa de trombetas. No dia que a lua nova aparecia e a trombeta tocava, era declarado sábado, era declarado feriado, era declarado dia de descanso para a celebração. Esta é a citação que está sendo feita aqui nesse texto. Diz que você me entendeu. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados. Eu pretendo não ser extenso o quanto eu precisaria ser, visto que eu atrasei um pouco na minha chegada. Mas quero que o irmão preste bastante atenção no que eu vou compartilhar com o seu coração nesta noite, e eu vou ser bem pausado. Nós começamos alguns meses atrás a falar aqui sobre as festas judaicas. São 7 festas que o Senhor estabeleceu para Israel anualmente, festas oficiais e obrigatórias que todo Israel comemora celebrando ao Senhor. E estas festas, eu disse na primeira semana, estão alinhadas com, ou aliadas com o calendário judaico e o calendário agrícola. Elas formam um mapeamento do plano de Deus para a redenção de Israel. E quando nós trazemos a aplicação delas para o Novo Testamento,
nós observamos que o plano de Deus com a igreja pode ser melhor compreendido quando nós entendemos os princípios do plano da redenção de Deus para a nação descendente de Abraão. A primeira festa que nós falamos foi a festa da Páscoa. E logo após, imediatamente após a festa da Páscoa, vem a festa dos pães ázimos. A Páscoa fala de libertação, ela lembra a saída do Egito e espiritualmente revela a quebra do jugo espiritual que nos mantinha oprimidos pelas trevas e pelo pecado. Só quem pode dizer eu sou livre, diga: eu sou livre, eu sou liberto. As cadeias foram quebradas. A festa dos pães ázimos começava a ser comemorada no segundo dia da Páscoa, e durante 7 dias os judeus comiam pão sem fermento, falando de separação, um povo separado por Deus para não se misturar com outros povos. E se apontamos para a igreja, isto fala de santificação, um povo tirado para fora. Um povo tirado para ser o povo de Deus, diz Paulo a Tito, povo especial, versículo 2, capítulo 2, versículo 14, povo especial e zeloso de boas obras. No domingo que se segue à Páscoa, nós temos a terceira festa, que é a festa das primícias. E a festa das primícias inaugura a colheita, inicia-se a colheita da lavoura de Israel, na festa das primícias, e o judeu tinha o dever de pegar a primeira porção da sua colheita e trazer ao templo, consagrando ao Senhor como dádiva, como oferta de gratidão, por reconhecer que Deus é quem abençoa a sua plantação, o seu investimento, o seu empreendimento. Isso se aplicava também em todos os seus negócios, nos rebanhos, no gado, e em tudo aquilo que envolvia o trabalho do cidadão judeu. 50 dias depois da Páscoa, ocorre a festa de Pentecostes, que significa 50º. A festa de Pentecostes inaugura a colheita da uva. A colheita da uva começa na festa de Pentecostes. É justamente nela que o Espírito Santo, em Atos 2, desce sobre a igreja primitiva, inaugurando a igreja, e a igreja se torna cheia do Espírito Santo, cheia de dons, cheia de milagres, cheia de poder, cheia de autoridade. O primeiro bloco das festas judaicas, composto por 4 festas, é este que eu acabei de falar. Agora dá-se um intervalo de alguns meses, e no mês de outubro começa o segundo bloco das festas judaicas, com mais 3. E a primeira festa do segundo bloco, que é a 5ª festa entre as obrigatórias que o Senhor estabelece para Israel, é a festa das trombetas, shofarot. A festa das trombetas anuncia a chegada do Messias. Como eu disse há pouco, e eu falei na última ministração sobre esse assunto, não importava que dia da semana caía. Os oficiais do templo ficavam observando até que a lua aparecia, e quando a lua aparecia, tocava-se o shofar, e o shofar ia sendo repetido em todos os lugares e aldeias, e onde estivessem, eles precisavam deixar a colheita, parar o que estavam fazendo, e se dirigiam ao templo para adorar a Deus, porque era aquilo que o profeta Joel chama de santa convocação. A santa convocação era uma preparação do povo para receber o Messias em adoração. Era, não é. Estas festas ainda são celebradas em Israel anualmente. Eles continuam aguardando o Messias. Vou repetir. O povo judeu continua aguardando o Messias. Lamentavelmente, eles não entendem que o Messias já esteve entre eles, veio para o que era seu e os seus não receberam.
A igreja então recebeu, e todos quanto receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas nesse tempo eles estão aguardando que o Messias venha para reinar. Lamentavelmente, muitos crentes não estão aguardando que Jesus Cristo venha. Porque presta atenção nisso, antes que ele venha para Israel, ele virá para a igreja. Eu vou repetir, antes que ele venha para Israel, ele virá para a igreja. Aleluia. Dez dias depois da festa das trombetas, começava a festa da expiação, que o judeu chama de Yom Kippur. É a festa do arrependimento, da confissão, quando todo o povo precisava se reunir em Jerusalém para a confissão nacional. Este é o único dia no ano que o sumo sacerdote entra no lugar santo dos santos, diante da arca, para apresentar a Deus intercessão pelo povo e confissão nacional. Agora observe, em Oséias capítulo de número 9, versículo de número 10, o Senhor diz que Israel é para ele como uva do deserto, e como fruto da figueira no seu princípio, quando começa a brotar. A festa de Pentecostes inaugura a colheita da uva, e a festa de Yom Kippur encerra a colheita da uva. Para Deus, Israel é como uma vinha. Em Isaías capítulo 5, ele chega a fazer uma ilustração, uma parábola, uma metáfora, e ele diz: comprei uma vinha estragada, e a limpei, e removi do meio dela as pedras, e lhe cerquei com uma sebe, uma cerca viva. Abri no meio dela uma fonte, e coloquei diante dela uma torre de vigia. O Senhor está falando do seu cuidado com a nação, do seu zelo com a nação, e de como aquela nação agiu de maneira rebelde ao zelo e ao cuidado que ele lhe teve. Agora vamos observar que a expressão Kippur significa expiar, cobrir ou retirar. O termo tomado ao pé da letra dá a ideia de resgatar. Nós vamos observar um pouco mais à frente que em todo o período do Antigo Testamento o sangue do cordeiro cobria o pecado. O sangue do cordeiro sacrificial era usado para cobrir o pecado, mas o sangue de Jesus não cobre. O sangue de Jesus tira. Por isso que João diz assim, João 1:29, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, Yom Kippur é a festa na qual se celebra o resgate do pecador, a anulação do poder do pecado. É a segunda festa, ou o segundo feriado religioso mais importante de Israel, seguindo o feriado da Páscoa. Eles entendem que depois da Páscoa, que fala da libertação, o dia da expiação é o dia mais importante, porque fala do resgate de Israel para Deus, resgate do poder do inimigo.
do pecado. O propósito do dia da expiação era prover um sacrifício de amplitude tão abrangente, que cobrisse os pecados que foram cometidos e, porventura, não foram confessados ao longo dos anos, nos sacrifícios anteriores. Então, o conceito de Yom Kippur é um sacrifício completo, sacrifício perfeito, sacrifício absoluto, que vai gerar a remissão e o perdão dos pecados que alguém nos sacrifícios anteriores, por lapso, deixou de falar, mas agora no dia da expiação haverá resgate completo, resgate pleno e absoluto. É exatamente esse mês que Israel está celebrando Yom Kippur. E eu repito, estas festas mapeiam o calendário do resgate da nação de Israel. E se você olhar para o tempo de Deus em relação a Israel, você consegue compreender no plano de fundo o plano de Deus em relação à igreja. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: olhai para a figueira, porque Israel é o relógio de Deus na terra. Se você pensa que o que acontece lá não tem nada a ver com você, você está enganado. Porque tudo o que acontece lá, e à medida que eles começam a clamar pelo Messias, eu vou repetir, você precisa lembrar que antes que o Messias venha para Israel, vem o Cristo Salvador, o noivo amado, para a igreja salva, redimida, comprada com o sangue do Cordeiro. Agora, é interessante lembrar que, embora Israel seja o povo escolhido de Deus, nem todo judeu fará parte do reino milenial de Cristo, nem todo judeu será escolhido por Deus para desfrutar das bênçãos prometidas à nação. Por quê? João 5:43, Jesus diz assim: eu venho em nome do meu Pai e vocês me rejeitam. Outro virá em seu próprio nome e vocês o aceitarão. Jesus está falando do tempo em que surgirá o anticristo. E o mesmo povo que o rejeitou abraçará o anticristo como se este fosse o Messias. Zacarias capítulo de número 13, versículo de número 8 e 9, o Senhor diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes, ou 2/3 delas serão exterminadas e expirarão, apenas a terceira parte restará. É o que os estudiosos chamam de o remanescente de Israel. Quando Jesus vier para reinar, de Israel haverá apenas um remanescente. E ele diz: eu farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: é o meu Deus. A festa de Yom Kippur prenuncia o momento que o Senhor Jesus vem para esmagar as uvas do lagar e definir quem é seu povo e quem não é seu povo. Isso de forma literal, apontando para Israel. 2/3 da nação será vencida, extirpada, se desviará após o anticristo. 1/3 da nação seguirá o Cordeiro de Deus, aguardará o Messias e não se deixará enganar. E essa terça parte, o Messias vai esconder, vai proteger, vai guardar em algum lugar do deserto até o momento que ele chegue para reinar. Isso é muito claro em Mateus capítulo 24, versículo 15 e versículo 16. Na verdade, aquele tempo que Elias foge de Acabe para o deserto já figura um tempo que este remanescente de Israel será escondido pelo próprio Deus para não ser exterminado pelo anticristo. E o
próprio Deus os alimentará e os apacentará. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, capítulo 12, nós encontramos uma mulher com uma coroa fugindo de um dragão. E o texto diz que ela foge para o deserto. Aquela mulher representa a nação de Israel. Satanás querendo exterminá-la, e a sua fuga para o deserto indica uma nação que está aguardando chegar o Messias. Ela está grávida, uma nação que está aguardando a chegada do Messias, e ela vai ser escondida no deserto até que o Messias se manifeste. E por quanto tempo ela será guardada? Apocalipse capítulo 12, versículo 6 diz que ela será guardada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Na profecia bíblica, um tempo fala de um ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, 6 meses. Então nós estamos falando de 3 anos e meio, que o remanescente de Deus será escondido no deserto, 1260 dias, conforme a profecia de Daniel, no capítulo de número 11. Eles serão guardados, esperando que o Messias apareça no horizonte e pise no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias capítulo 12. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que o monte vai rachar, uma parte para o oriente e outra parte para o ocidente. Isaías capítulo 5, versículo 24 diz que o Messias assoviará, e quando ele der o seu brado, todos os judeus de toda a terra se mobilizarão em direção a Israel para se encontrar com o Messias que chegou para reinar. Agora observe, quando ele pisa no Monte das Oliveiras e o monte racha, uma parte para um lado, outra parte para o outro, abre-se um vale. É por isso que Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, ele está falando dessa profecia, salvar-se-á. Sua perna estará de um lado, a outra perna do outro, e os judeus salvos, o remanescente, passando por ele, porque o anticristo quer exterminá-los, mas Jesus será o escudo, o protetor, o guarda fiel. O Yom Kippur prenuncia todo esse fato, e é nesse momento que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que ele, o Messias, com o sopro da sua boca, destruirá o iníquo. O reino do anticristo se desfaz. Agora, sabe o que é lindo nisto para mim e para você? É que quando Cristo vier para reinar sobre Israel, a igreja já virá com ele. Presta atenção, a segunda vinda de Jesus é entendida pelos teólogos como dividida em 2 fases. Na primeira fase ele vem para a igreja, na segunda fase ele vem com a igreja. Na primeira fase ele vem para buscar a igreja, na segunda fase ele vem para reinar com a igreja. Na primeira fase a sua vinda será invisível, na segunda fase todo olho o verá. Na primeira fase ele ficará nos ares para encontrar a igreja que será levada pelo Espírito Santo. Na segunda fase ele desce com a igreja e pisa no Monte das Oliveiras, e os salvos serão feitos reis e sacerdotes e reinarão com ele na terra. Glória ao seu nome para sempre. Esse remanescente de Israel que reinará com Jesus, eu não vou citar as referências por causa do tempo, é a nação, ou são aqueles que reconheceram que o Messias não estava na figura do anticristo e permaneceram fiéis ao Senhor. Deixa eu te explicar 2 coisas para a gente concluir o raciocínio, e não pense que será em 5 minutos, vai demorar um pouquinho mais do que isso. Como era feita a cerimônia do dia da expiação? Levítico capítulo 16 descreve de maneira bem detalhada. O texto sagrado diz que neste dia o sumo sacerdote se despe das suas vestes diárias,
e se veste das roupas sagradas. Nos dias de Jesus, estas vestes sagradas em Israel estavam sob o poder de Roma. Só no dia da expiação o Império Romano liberava para o sumo sacerdote, que era nomeado por Roma, se apresentar. Por isso que, olha bem para mim, você sabia que João Batista era sacerdote? Por que João Batista, em vez de estar no templo, estava no deserto? Porque nos dias de Jesus o sacerdócio havia se tornado um serviço político, um cargo político, nomeado por Roma, a serviço de Roma. João Batista entendeu que ministério não pode ser colocado a serviço de interesses humanos, e ele decidiu ir para o deserto para não se corromper com a religiosidade corrompida do sistema que imperava nos dias de Jesus. Agora, o sacerdote se lavava com água pura, se vestia com as vestes sagradas, e em seguida ele trazia 2 novilhos. Quantos? 2 novilhos. E ele lançava sorte sobre os novilhos. Por quê? Porque um seria sacrificado, imolado, e o outro seria enviado para o deserto. Aquele que era imolado no altar de holocausto. O sangue era levado para o lugar, para dentro da tenda, onde se lançava, aspergia o sangue, Levítico 16:15, para purificação do santuário. Espargia-se o sangue sobre o próprio sumo sacerdote, confessando o seu próprio pecado, porque ele só podia entrar no lugar santo dos santos depois de confessar seu pecado ao Senhor, sob o risco de morrer se entrasse impuro. E depois ele espargia o sangue sobre o arraial, indicando o povo sendo purificado. E o segundo novilho que estava vivo, ele impunha as mãos sobre a cabeça do novilho, confessando os pecados da nação. E o novilho era liberado para o deserto, dando a entender que o pecado foi tirado para fora, levado para fora, enviado para o deserto. É daí que vem a expressão bode expiatório. O que isto tem a ver conosco, a igreja? E o que isto tem a ver com a celebração da ceia do Senhor? Bom, primeiro eu devo lhe dizer, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 6, o escritor anônimo descreve o simbolismo deste ato, quando ele diz que, estando as coisas preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados, mas na segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue. Por isso que o primeiro cordeiro tinha que ser imolado, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não está descoberto, enquanto subsiste a primeira tenda, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. O sangue do cordeiro imolado, na dispensação da lei, ele está dizendo, cobre o pecado, mas não resolve, não aperfeiçoa o homem da sua natureza pecaminosa. Mas ele vai lá para o versículo de número 18 e diz que no segundo pacto, Cristo Jesus ofereceu-se a si mesmo. Olha a diferença. No primeiro pacto, o sacerdote oferece um novilho, o sumo sacerdote oferece um novilho. No segundo pacto, o sumo sacerdote é o próprio sacrifício.
Por isso que o primeiro pacto era temporário e todos os anos o sumo sacerdote tinha que oferecer novilho. O segundo pacto é permanente, porque o sumo sacerdote Jesus ofereceu-se a si mesmo. O simbolismo se cumpre. Em Cristo Jesus, o escritor no capítulo 9, versículo 28 da Epístola aos Hebreus diz que em Cristo o sacrifício é pleno. O preço foi pago de maneira cabal. Ele diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. No capítulo 10, versículo 10 a 18, ele diz que Cristo ofereceu-se a si mesmo uma vez por todas. Sabe o que significa isso? Se o sacrifício de Jesus é pleno, e se ele ofereceu-se a si mesmo uma vez por todas, significa que não há mais sacrifício a ser feito para a salvação. Eu vou repetir que você não entendeu. Não há mais sacrifício a ser feito para a salvação. Eu vou esclarecer. Não há nada que eu e você possamos fazer para ajudar Deus a nos salvar. Não há nada que eu e você possamos fazer para ajudar Deus a nos salvar. Cristo fez a obra completa. É isto que significa a expressão tetelestai. Está consumado, está pago, está quitado. Não há pendência, não há nada para depois. A obra foi realizada, a expiação está completa. Você pode dizer um amém, um glória a Deus, um louvado seja o nome do Senhor. Incrível como é a prática da humanidade, da nossa natureza humana, copiar Adão e querer folhas de figueira para se redimir. Porque quando Adão descobre que ele está nu após pecar e os seus olhos se abrem, ele corta folhas e se veste. Aquilo fala de métodos humanos, mecanismos humanos para a salvação. Quando Deus chega no deserto, o que ele faz? Cobre Adão e a Eva com peles de animais, ou peles de animal. A tradição judaica fala de peles frescas, ou seja, no Éden, algum animal foi imolado para que Adão e Eva fossem cobertos. Isto já anuncia, ou já prenuncia, que o cordeiro seria imolado para que a humanidade fosse coberta pelo sangue derramado, sangue que expia, sangue que purifica, sangue que cura, sangue que restaura. Teimai kolamadagassuri mandurai. Levante assim a sua mão comigo e diga: o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça. O primeiro novilho, o novilho que era imolado, sacrificial, que é chamado de novilho substituto, sacrifício vicário, representa Cristo sendo sacrificado pelos nossos próprios pecados.
Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santo, havendo obtido uma eterna redenção. Versículo 24: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu. Olha a afirmação, segura isso aqui. Ele entrou não na tenda, não no tabernáculo do deserto, mas ele entrou no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote de ano em ano entra no lugar santo com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado. Para o quê? Para o quê? Aniquilar. O que é aniquilar? Extirpar, arrancar pela raiz, desfazer. Como ele fez isso? Diz o texto: sacrificando-se a si mesmo. Agora presta atenção, o sumo sacerdote em Israel entrava no tabernáculo e posteriormente no lugar santo todos os anos. O escritor diz: Cristo não entrou no tabernáculo terreno, ele entrou no céu. E sabe o que eu lembro agora? Apocalipse 5. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Esta é a voz de um anjo que João chama de um anjo forte. E João diz: e eu olhei e vi que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém foi achado digno de tomar o livro e abrir os seus 7 selos. Aí João diz assim: e eu chorava muito. Enquanto João chora, ele diz assim: e um dos anciãos me tocou com a sua mão direita, aleluia, e me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João diz: eu virei-me para ver o leão e vi um cordeiro com marcas de sangue, como quem havia sido morto, aleluia. E o cordeiro se dirige ao trono onde está sentado o Todo-Poderoso, e o texto não diz que o Todo-Poderoso lhe entregou o livro. O texto diz que ele tomou. O conceito ali é de que o Todo-Poderoso está sentado no trono segurando o livro com a escritura da terra e os juízos sobre todas as nações. E alguém precisava ser digno de chegar diante dele. Como chegar diante dele? Quem pode? Se a Bíblia diz que diante dele os montes se aplainam, as rochas se derretem, o mar abre caminho, as nuvens são a poeira dos seus pés, e a terra é o tapete onde ele descansa os seus pés. Quem pode chegar diante dele? Mas o cordeiro chega lá e toma o livro. E quando o cordeiro toma o livro, os 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas diante do trono e dizem: digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, a força, o poder, o domínio pelos séculos
séculos dos séculos. E quando os 24 anciãos fazem isso, os 4 seres viventes começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor e Deus nosso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Apocalipse 5. Aí João dizia: eu vi toda criatura que está no céu, e era um coral com miríades e miríades de anjos e milhares de vozes que diziam: digno é o Cordeiro de receber a honra e a força e o domínio e ações de graças pelos séculos dos séculos. E quando esse coral termina de cantar, João diz: e eu vi toda criatura que está no céu, e toda criatura que está na terra, e toda criatura que está no mar e debaixo da terra, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo isso por causa do texto que eu li, Hebreus capítulo de número 9, versículo 24 a 26. Ele entrou no céu, se colocou diante da face de Deus, extirpando o pecado, sacrificando-se a si mesmo. Então o bode, o animal, o novilho sacrificado fala de Cristo sendo sacrificado por nós. Se tiver alguém do seu lado, dá uma provocadinha e diz para ele assim: ele morreu por mim e por você. O segundo animal, o expiatório. O sacerdote colocava a mão sobre ele, confessando os pecados do povo. Eu tenho que terminar. Tem tanta coisa ainda para você entender, mas vamos para frente. E o animal era liberado para o deserto, levando os pecados do povo. Isto significa Jesus Cristo, tipifica Jesus Cristo, levando sobre si os nossos pecados para o lugar do sofrimento, do deserto, da dor. Hebreus 13, 12 diz que Cristo Jesus, para santificar o seu próprio povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da cidade. Por isso que João diz, e eu repito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, transporta daqui para fora o pecado do mundo. Portanto, os dois animais representam o sacrifício de Cristo, o sacrifício que redime, o sacrifício que resgata, o sacrifício que tira o pecado, que leva para fora, que extirpa a iniquidade. Daí, Salmo 103, o salmista dizer: é Ele que sara as tuas feridas e redime a tua alma da cova. É Ele que sara as tuas enfermidades. Isaías capítulo 1, versículo 18: venha, celebre, ainda que os seus pecados sejam como carmesim, se tornarão branco como a lã, ainda que sejam como escarlate, se tornarão brancos como a branca neve. Diga comigo: o pecado foi tirado. Infelizmente, a mente religiosa não consegue entender isso. Ei, seu pecado foi tirado. Perdão de Deus é mais do que cobrir, é tirar, levar para fora. O sacrifício do dia da expiação previam cobertura pelo pecado, mas o sacrifício de Jesus prevê retirada, libertação plena. Por quê? Porque Jesus pagou plena e absolutamente a nossa conta. Vou repetir: Jesus pagou
plena e absolutamente a nossa conta. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, esse negócio de usar óculos, eu vou falar para vocês, isso é antiquado, isso é da época da caverna. Só Jesus na causa. Mas vamos lá. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz que Cristo, descendo às partes mais baixas da terra, expôs os principados e potestades. Olha só, expôs os principados e potestades, e pegando o escrito de dívida que pesava contra nós, cravando no madeiro, ele apresentou o escrito ao mundo espiritual. Vamos traduzir? Quando o cara tinha uma dívida no mundo antigo e ele não pagava, o dono do estabelecimento, o credor, escrevia o nome dele, talhava o nome dele numa placa, que podia ser de madeira, e colocava lá na porta da loja. Era o SPC da época. Quem passava sabia que o cara não pagou a conta. Mas se ele tivesse um amigo chamado de o remidor, termo do Antigo Testamento, paracletos, termo do Novo Testamento, advocatus, termo latim, que dá a ideia de alguém que intercede e vai lá e compra a tua briga para si. Então essa pessoa, o advocatus, o paracletos, chegava diante do credor, negociava a dívida, pagava, ia lá para o devedor e dizia: está aqui, a sua conta foi paga. Paulo está dizendo que Satanás tinha uma nota promissória contra nós, e que nós estávamos presos a ele por causa dessa nota promissória. E o pior, não poderíamos pagar. Lá na eternidade, em algum momento da eternidade, o Deus eterno quer planejar o resgate do homem. E ele brada de lá: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Paracleto se levanta, Jesus. Atos 2:23 diz que ele ofereceu-se. Hebreus capítulo de número 9, versículo 14 diz que ele ofereceu-se. Tem gente que pensa que o pai colocou a mão nas costas de Jesus e disse: vai você. Não, ele ofereceu-se. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele desce, e por todo o processo que viveu, a lei que cumpriu e a obediência pela qual padeceu, ele ganhou autoridade para ir diante do credor. Eu vim resgatar a nota promissória. De quem? De Josué, do Ramon, do Francisco, da Maria, da Cíntia, da Joana, do Paulo, do Sérgio. Eu vim negociar a nota. Qual é o preço? Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas o sangue tem que ser inocente. Então ele se submete a cumprir todas as regras da lei para sem pecado padecer. Quando Jesus derrama o seu sangue e o preço é pago, por que Efésios capítulo 4 diz que ele desce às partes mais baixas da terra? Versículo 8. Ele desceu às partes mais baixas da terra porque a promissória está lá. E agora que ele já pagou a conta, ele desce para dizer: vim resgatar a nota promissória, porque eu já fiz o depósito e a conta foi paga. Aleluia! E quando ele pega a nota promissória com a conta paga, a Bíblia diz que ele sai transitando no mundo espiritual, dizendo a Satanás, aos demônios, aos principados, às potestades, aos domínios, ele vai declarando e dizendo: a conta foi paga, tetelestai, está consumado, não há conta a pagar, está resolvido, a humanidade não deve mais nada. Só se você entende esse negócio, dá glória a Deus, pula, solta fogos,
você não tem dívida. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo, si me hablas se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez. Que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. Quédate, quédate. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo, si me hablas se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez. Que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. Quédate, quédate. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Yo con la cara tranquila, pero por dentro temblor. Tus ojos dijeron ven, sin decirme una palabra, y mi pecho fue cayendo como lluvia en la ventana. Y ahora dime qué hago si te pienso más de la cuenta. Me acerco y me derrumbo, si me hablas se me suelta. No me dejes en el borde, no me sueltes otra vez. Que tu nombre en mi garganta suena fuerte y suena bien. Quédate, quédate, que yo no sé soltar. Quédate, quédate. Te vi llegar sin aviso y el aire cambió de color. Então Satanás pode lhe acusar o quanto ele quiser. Jesus já colocou a conta paga. Como é que funcionava isso? Vou parar. Deixa o restante para outro dia. Senão a gente vai para 9 horas e eu não quero ir. Quando o advocados pagava a conta e resgatava a nota promissória, ele ia lá no credor e dizia, está aqui ó, a cópia da conta paga. Para quê? Porque quando ele fosse comprar em outro lugar, alguém dizia assim, não te vendo, você não paga. Aí ele poderia dizer, paguei aqui ó. O que o escritor está dizendo para nós, em Colossenses 2, é que Jesus não só pagou a conta, Ele nos deu uma cópia da conta paga. Onde você passa, Satanás olha para você e faz assim, endividado. Aí você diz assim, eu? Você está enganado. Eu tenho advogado. Eu tenho sacerdote. Alguém já entrou no santuário por mim. Alguém já foi perante a face de Deus falar ao meu respeito. A conta foi anulada. Como é que você prova que a conta foi anulada? O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo morando em mim é a garantia de que a conta foi paga e eu fui resgatado, porque o cordeiro foi imolado, levou o meu pecado para o deserto e eu sou livre. Livre.
livre, a conta foi paga. Você pode dar um glória, você pode dar brado, você pode celebrar ao Senhor, você pode dar uns 2 gritos, fica de pé, celebrando ao Senhor e adorando a Ele, porque a conta foi paga. Yom Kippur para o judeu é tempo de arrependimento e confissão, tempo de resgate. Para mim e para você, indica a redenção. É o tempo de arrepender-se, é uma indicação de que para todo aquele que se arrepende, há remissão. Para todo aquele que se arrepende, há resgate, há expiação. Olhe para a pessoa do seu lado e fala com ele assim: o pecado não foi coberto, foi tirado. O pecado não foi coberto, foi tirado. Aleluia, aleluia. Se você pode, celebre ao Senhor. Yom Kippur é confissão com arrependimento para expiação. Ore agora e diga para o Senhor: eu me derramo, eu me entrego. Eu sei que sou pecador. Pode se despir da religiosidade aí, que Deus não se engana com nada disso. Pode se despir da religiosidade, pode se livrar dela. Eu não sou perfeito, o Senhor sabe disso. Pode dizer: Senhor, Tu sabes todos os meus nós, os meus azedumes, mas eu confesso, eu me arrependo e eu me escondo em Cristo. Eu me escondo em Cristo. Antes de vocês cantarem, Salmo 23. O Salmo 23, se a gente fosse desenhar, nós faríamos um mapa. Em Israel havia 7 cidades de refúgio. 7 cidades de refúgio. Elas estavam geograficamente tão bem distribuídas que de qualquer lugar do país que alguém partisse, teria uma cidade de refúgio de uma distância média semelhante. Para que ela servia? Quando alguém cometia um crime de sangue, o vingador podia correr atrás para cobrar vingança, e o camarada tinha que correr para uma cidade de refúgio para se proteger, porque o vingador não podia entrar na cidade de refúgio até que o seu delito fosse julgado e ele fosse declarado inocente ou culpado. Quando o cara vai correndo, fugindo do vingador que vem no encalço, o Salmo 23 retrata isso para nós. Se ele percebesse que não ia dar para fugir e ele encontrasse uma casa aberta, ele podia entrar, e o vingador não podia entrar na casa, tinha que esperar lá fora. Quando o cara entrava, o dono da casa dizia para ele assim: fala, diz o que está acontecendo, para eu saber se eu te recebo ou se eu te mando embora. O cara tinha que contar a história dele. Se o dono da casa decidisse dar a ele uma chance, o que ele fazia? Mandava buscar um cálice com vinho, e o cálice vinha transbordando. Por isso que o salmista diz: o meu cálice transborda. Se o dono da casa desse a ele um cálice transbordando, ele estava dizendo: bebe e repousa, que aqui ninguém toca em você, eu te protejo. Mas se o dono da casa trouxesse um cálice pela metade, ele estava dizendo: bebe e vai embora. Por isso que o salmista diz: eu, fugindo dos meus inimigos, me escondo na tua casa, porque o Senhor é o meu pastor, e na tua casa o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Já que o dono da casa resolveu decidir perdoar o camarada e dar uma chance a ele, ele mandava buscar um cordeiro, um novilho, e preparava um churrasco para o indivíduo. Onde? Na parte de cima da casa. O vingador lá fora, quando sentia cheiro de carne assada,
sabia que o indivíduo estava protegido e ele não tinha chance. Quando o Satanás, que está te perseguindo, quer te pegar a qualquer custo, mas ele sente cheiro de sacrifício, não dá para tocar nele, não dá para tocar nela. Quando o vingador se afastava, o dono da casa, me permita você, o dono da casa pegava o indivíduo pelo braço e dizia: vamos embora, que você tem que chegar na cidade de refúgio. E ia com ele, até chegar na divisa da sua propriedade. Na divisa da propriedade, o dono da casa dizia: agora corre, que você está por sua conta. E o cara tinha que partir correndo, pode vir, o cara tinha que partir correndo, porque o vingador vem atrás. Quando ele chegava na cidade de refúgio, na porta da cidade estavam os juízes sentados. Ele não podia entrar. Conta a tua versão. Ele contava a versão dele. Entra. Vingador de sangue chega e os juízes dizem: conta a tua versão. Ele conta. E os juízes dizem: você fica do lado de fora, ele fica aqui dentro, até que a causa dele seja julgada. Os sacerdotes iam julgar a causa do indivíduo. E depois de julgado, se ele fosse declarado inocente, os juízes diziam: você pode voltar para a sua cidade. Mas que garantia tem que o vingador de sangue não vai pegar o cara no meio do caminho e matar ele longe dos juízes? Os sacerdotes indicavam 2 homens. Vem vocês 2 de novo, um de cada lado. 2 homens. Eram representantes do tribunal do sacerdócio. Vamos andando. O réu ia no meio. Do lado iria bondade e misericórdia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. É isso que significa ser resgatado, expiado, perdoado, curado. Bondade e misericórdia te cercam.